momentos. E agora, então, nesta canção que já nos preparou, que já nos introduziu, quero então convidar o Padre Fabiano para que agora venha nos iluminar com uma reflexão, um estudo sobre a Carta aos Gálatas. Vamos agora, junto com São Paulo, até a Galácia, para refletirmos nessas palavras, né? A justificação pela fé, a filiação divina, né? A liberdade no Espírito, deste Deus que nos faz de todos nós um só coração, um só povo. Padre Fabiano, esteja à vontade para nos trazer esta formação sobre a Carta aos Gálatas. E convido a você, então, querido catequista, você que está participando conosco, a tomar também a sua Sagrada Escritura e caminhar conosco. Nosso itinerário é a Carta aos Gálatas. Padre Fabiano, então, vai nos conduzir nesta reflexão. Padre Fabiano, esteja à vontade. Isso aí, Diácono. Muito obrigado mais uma vez. Então, o Diácono vai me ajudando aí também para a gente fazer a apresentação dos nossos slides. Então, como nós já sabemos, com certeza estamos aí participando de muitas formações, de muitos encontros remotos, estudando, né, a Carta de São Paulo aos Gálatas, que é a carta proposta para esse ano. Então, neste jubileu de ouro dos 50 anos do mês da Bíblia, nós aqui no Brasil, juntamente com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós estamos então estudando a Carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo nos escreveu 13 cartas, e uma das grandes cartas de São Paulo é a Carta aos Gálatas, que juntamente com Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, formam as cartas magnas do apóstolo Paulo. Então, para a gente não se estender muito, podemos lá passar então o slide, por favor, Diácono. Eu trago aqui então umas palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco tem nos presenteado às quartas-feiras com algumas catequeses acerca da Carta de São Paulo aos Gálatas. E ele iniciou estas catequeses no dia 23 de junho de 2021. E nós já temos 8 catequeses do Papa Francisco acerca da Carta de São Paulo aos Gálatas. Na primeira catequese, no dia 23 de junho, nos diz assim o Santo Padre, o Papa Francisco: a Carta aos Gálatas é uma carta muito importante, diria até decisiva, não só para conhecer melhor o apóstolo, mas sobretudo para considerar alguns dos temas que ele aborda em profundidade, mostrando a beleza do Evangelho. Nesta carta, Paulo faz muitas referências biográficas que nos permitem conhecer a sua conversão e a decisão de dedicar a vida ao serviço de Jesus Cristo. Também trata de algumas temáticas muito importantes para a fé, tais como a liberdade, a graça e o modo de vida cristão, que são extremamente relevantes, pois tocam muitos aspectos da vida da igreja de hoje. Esta é uma carta muito atual, parece ter sido escrita para os nossos tempos. Então, o Papa Francisco, na primeira catequese que ele fez, no dia 23 de junho de 2021, sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, ele destaca, então, a importância desta carta, que justamente nos traz temas que são temas muito atuais, que são temas que justamente tocam em situações, em questões que são próprias do mundo atual. E o Papa aqui destaca, sobretudo, a questão das referências, as referências biográficas do apóstolo Paulo. Normalmente, meus queridos irmãos e irmãs, catequistas e membros de tantas pastorais e grupos, quando nós vamos estudar a biografia de São Paulo, nós temos uma biografia longa, que é no livro dos Atos dos Apóstolos, e nós temos uma biografia mais curta, que é aqui na Carta aos Gálatas, que nós encontramos nos 2 primeiros capítulos, e que vamos aqui destacar daqui a pouquinho. Então, só para a gente ver a importância da temática, a importância desta carta para este ano, trazemos aqui as palavras, então, do Santo Padre, o Papa Francisco. Passando, então, para o outro slide, nós agora trazemos aqui, antes da gente adentrar na carta propriamente dita de São Paulo aos Gálatas, nós trazemos o contexto da Carta aos Gálatas. Os nossos pregadores, aqui, pelo que eu vi, temos aqui diáconos permanentes, ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, que às vezes também se utilizam da palavra para ensinar, para catequizar,
temos aqui membros de várias comunidades, não é isso? Então, quando a gente vai pregar, ensinar um texto da palavra de Deus, antes da gente pregar propriamente dito o texto, aquele versículo, aquele bloco, nós devemos de fato saber o contexto, o que está por trás. São Paulo, quando escreve esta carta aos Gálatas, ele tem um tom de muita autoridade, ao mesmo tempo de polêmica. Ele escreve de uma maneira dura. Podemos dizer que de todas as cartas de São Paulo, é a carta que ele está mais bravo, está mais irritado. A comunidade da Galácia estava de fato traindo o evangelho de Jesus Cristo. Na realidade, estava sendo semeado entre aqueles cristãos da Galácia uma ideia que não era a ideia que Paulo, quando esteve pela primeira vez naquelas terras, tinha de fato anunciado, tinha de fato pregado àqueles cristãos. Vamos imaginar que são cristãos que ainda estão procurando dar os primeiros passos da fé cristã. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma compreensão de que no meio daquela comunidade havia uns certos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos provenientes do judaísmo, que eles queriam impor aos pagãos, impor aos gentios a prática da lei e forçá-los à circuncisão. Esses judaizantes, que eram cristãos provenientes do judaísmo, eles achavam que os gentios, que os pagãos, antes de receberem a fé, antes de serem batizados, eles deveriam passar, melhor dizendo, pela circuncisão. Para a gente entender um pouquinho, sem ninguém se escandalizar, a circuncisão para os judeus é como uma cirurgia de fimose para o homem. Então nós, de fato, entendemos dentro da mentalidade judaica que quando o pai de família, ele acolhe a graça de Deus, toda a sua família é santificada. E dentro da temática da carta aos Gálatas, nós temos então Paulo ensinando que o que nos justifica, aquilo que nos santifica é a fé em Cristo Jesus. Então, os judaizantes estavam defendendo uma outra maneira de pensar sobre a justificação, sobre a santificação. A palavra justificação nas Sagradas Escrituras, ela é sinônima de santificação. Então, Paulo está nos ensinando na carta aos Gálatas que o que nos santifica, aquele que nos justifica é Cristo, no seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, e não a circuncisão. A lei ficou para trás. Agora nós estamos sob o regime do Espírito Santo. Então, os ensinamentos desses judaizantes, que eram então cristãos provenientes do mundo judaico, esses ensinamentos deles estavam esvaziando o evangelho de seu conteúdo essencial. Paulo chega a dizer que é um outro evangelho, diferente do único evangélico de Cristo. E estes ensinamentos estavam também reduzindo a nada a cruz de Cristo. Paulo então chega a dizer, se nós precisamos ser circuncidados, se o que nos justifica é a prática da lei, de nada valeu a cruz de Cristo. De nada valeu então nosso Senhor ter derramado sangue e água na cruz, ter entregue sua vida e derramado sangue e água na cruz por nós. Então Paulo, ele está em combate, ele está em profundo debate com esses judaizantes, que são, nós podemos dizer, aqueles que estão entrando em profunda polêmica com o apóstolo Paulo. Agora, esses judaizantes, eles queriam minar a autoridade do apóstolo Paulo. Diziam que Paulo não tinha pertencido aos 12 apóstolos, ao grupo dos 12, e que não tinha recebido deles nenhuma missão. Além disso, eles diziam, os judaizantes, que Paulo pregava um evangelho próprio, em contradição com o dos que eram reconhecidos oficialmente, né? Dos apóstolos Pedro, João, né? E que Paulo suavizava as exigências da mensagem para mais facilmente se fazer aceitar pelos pagãos. Então nós vamos observar que nesta carta aos Gálatas, Paulo também vai defender o seu próprio apostolado, a sua missão. Então percebemos que esse grupo que está presente nestas comunidades da Galácia
estão então em contraposição àquilo que Paulo já havia anunciado antes. É interessante a gente notar, numa leitura mais, quem sabe, detalhada, numa leitura mais tranquila da carta aos Gálatas, que São Paulo, ele diz que ele já tinha estado nesta comunidade. Então Paulo, segundo os grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, ele esteve 2 vezes nestas comunidades da Galácia. Ele esteve uma vez que precisou parar por uma necessidade de saúde, e ali ele aproveitou para anunciar Cristo e a sua palavra, e quando ele retorna, ele percebe então que os cristãos dessas comunidades da Galácia estão então encantados por um outro evangelho, por uma outra mensagem. Então esses judaizantes, que eles pensavam, que eles defendiam que os pagãos deveriam passar pela fé cristã, deveriam se justificar pela circuncisão, estavam perturbando a comunidade ou as comunidades da Galácia. Então, este é o contexto da carta aos Gálatas, meus queridos irmãos e irmãs, queridos catequistas e todos que estão participando desta live. Existe um grupo nestas comunidades da Galácia que estão perturbando a mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo, então, anunciou naquelas comunidades. Vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. Nós agora trazemos aí um próximo slide, falando, então, Gálatas, a carta da liberdade cristã. Então, se nós procurarmos aprofundar e estudar de maneira mais detalhada esta carta tão importante e que o próprio Papa Francisco está destacando para nós, nós vamos observar que das cartas de São Paulo e dos textos, né, que nós possuímos no Novo Testamento, é a carta que mais traz o tema da liberdade. E nós somos livres, esta liberdade que nos fala São Paulo, a liberdade que nós recebemos de Cristo, que na cruz ele morreu, na cruz ele se entregou por nós, ele derramou sangue e água para nos salvar, para nos redimir. Então a importância desta temática é tão, de fato, característica da carta aos Gálatas, que nós observamos que o substantivo liberdade aparece em 3 versículos da carta aos Gálatas, em 2:4, em 5, versículo 1, capítulo 5, né, versículo 1 e o 13. Depois o adjetivo livre nós encontramos em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e depois capítulo 4, versículos 22 e 26. E o verbo libertou nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, como o Padre José Carlos já trouxe para nós, né, o lema deste ano, do nosso estudo do mês da Bíblia de 2021, é justamente tirado de Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, São Paulo, ele aproveita numa temática batismal para dizer que pelo batismo nós morremos para as nossas misérias, para os nossos pecados. Nós somos, de fato, crucificados com Cristo pelo nosso batismo. Ali morremos, deixamos nossas misérias e nascemos para a vida nova, a vida que Cristo nos dá. Então, aquele que nos santifica é Cristo Jesus. Nós não somos justificados, nós não somos santificados pela prática das leis mosaicas e nem justamente por aquilo que Paulo então combateu tanto da circuncisão, mas o que nos santifica é a fé em Cristo Jesus. Este é o evangelho que Paulo prega, este é o evangelho que o apóstolo das nações nos traz. Continuando então aí a nossa reflexão, vamos fazer aqui um breve, bem rápido, né? Uma breve passagem, um breve passeio sobre a carta aos Gálatas. Se você pega as suas Sagradas Escrituras, e é bom que você tenha a sua Bíblia em mãos, você vai observar que os 10 primeiros versículos da carta aos Gálatas é a introdução. E nós temos nos 5 primeiros versículos a saudação inicial que o apóstolo faz àqueles cristãos daquelas comunidades da Galácia. Nós temos logo no primeiro versículo o apóstolo que se identifica como aquele que é o autor. E é interessante a gente notar, ele se identifica como
Paulo, apóstolo, não por acaso. Ele se identifica como apóstolo justamente porque estão colocando em dúvida, estão colocando em xeque o seu apostolado. Então ele se apresenta como apóstolo, na mesma dignidade que possui Pedro, na mesma dignidade que possui João e os demais apóstolos. Então Paulo, ele se apresenta não somente como um Paulo qualquer, mas é Paulo, o apóstolo. E ele se dirige, os destinatários são as igrejas da Galácia, versículo 2. Percebam, meus queridos e queridas, que aqui na carta aos Gálatas nós temos um plural, as igrejas da Galácia, provavelmente as várias comunidades que estavam naquele território. A Galácia hoje, só para a gente se situar, ou para onde São Paulo teria escrito esta carta, hoje seria a capital da Turquia, então naquelas regiões ali da Ásia Menor. Então percebemos que São Paulo escreve a várias comunidades, e não somente uma comunidade, como por exemplo nós lemos em outras cartas, São Paulo que escreve aos romanos, então escreve de fato aquela comunidade que está em Roma, quando escreve aos filipenses, né, a igreja que está em Filipos, né, então percebemos aqui o plural, são várias comunidades. E percebemos também nos versículos do 3º ao 5º, uma doxologia, uma oração de ação de graças, graça e paz da parte de Deus. Essas doxologias, ou estas orações de ação de graças, que nós utilizamos nas nossas celebrações litúrgicas, inspiradas nas cartas também de São Paulo. Então percebemos que logo no início, o apóstolo então apresenta uma oração de graça, uma oração de louvor. Depois nós temos uma exortação. Paulo então vai chamar a atenção aos Gálatas sobre alguns pontos importantes. Os versículos do 6º ao 10º do capítulo 1, Paulo então vai dizer que há um só evangelho autêntico, o evangelho de Cristo. E no versículo 7º, ele nos diz do capítulo 1, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que querem perturbar o evangelho de Cristo. Então a gente já começa a entender, depois que nós apresentamos o contexto da carta, que há um grupo de cristãos nesta comunidade que não está devidamente maduro compreendendo o que de fato nos redime, nos salva. O que nos salva não é a gente pensar, né, na prática da lei ou na circuncisão. O que nos salva é Cristo Jesus. E na cruz ele conquistou esta salvação para nós. Continuando aí, temos que fazer de forma breve, não é isso? O próximo slide, então, nós trazemos uma parte do discurso narrativo. Então, do versículo 11 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 2, nós temos aí um bloco dentro da carta de São Paulo aos Gálatas, chamado de discurso narrativo, onde Paulo então vai apresentar várias informações, uma autobiografia sobre a sua própria vida. E nesse bloco, nós encontramos dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12, que eles formam a temática da carta, ou nós podemos dizer a tese, o tema principal. Se alguém nos perguntasse o que esta carta de São Paulo aos Gálatas quer nos informar em poucas palavras, se você, depois que terminar esta live, alguém te perguntar, você estava participando de uma live formativa, falou sobre o quê? A carta de São Paulo aos Gálatas. E o que esta carta de São Paulo aos Gálatas fala? Me explique em poucas palavras. Nós encontramos aqui nesses dois versículos, com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está justamente defendendo o seu ministério, o evangelho que ele prega, porque esses judaizantes, esses adversários de Paulo, estão então lançando uma semente de um outro ensinamento, de um outro evangelho. Estão dizendo que para que aqueles pagãos possam ser justificados, eles precisam ser circuncidados. Então Paulo está dizendo, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu anuncio, é o evangelho de Jesus Cristo.
e eu não recebi este evangelho segundo o homem, mas eu o aprendi por revelação de Jesus Cristo. E esta revelação nos faz recordar aquele encontro do apóstolo Paulo a caminho de Damasco, que ele teve com Cristo ressuscitado, em que Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então diz àquela voz que ele ainda não sabia quem era: mas quem és tu? E a voz diz: eu sou Jesus, aquele que você me persegue. Então Paulo está recordando aquele momento bonito da sua vida em que ele encontrou Jesus, em que deixou ser transformado pela graça do Cristo Jesus. Continuando então aí para o próximo slide, nós apresentamos então, dentro desse discurso narrativo, nós estamos dentro da primeira parte da carta aos Gálatas, onde nós encontramos do versículo 13 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 2, elementos autobiográficos, elementos em que Paulo vai falar sobre a sua vida, vai falar da sua vocação, como ele foi chamado, da Assembleia de Jerusalém, que ele, Pedro, o apóstolo Pedro com o apóstolo Paulo, tiveram que se reunir, tiveram que se encontrar com Tiago para tomar decisões importantes acerca da vinda dos judeus e dos pagãos para a comunidade cristã, como também a controvérsia de Antioquia, que Pedro e Paulo tiveram que sentar para justamente observar, para entender, para colocar em prática algumas questões importantes que eram essenciais para a vivência tranquila, harmoniosa entre cristãos provenientes do judaísmo e cristãos provenientes do paganismo. E Paulo também fala sobre o evangelho anunciado por ele mesmo. Então nós encontramos aí, dentro desta primeira parte, a vida pregressa, a vida passada de Paulo e a vocação divina. Olha como Paulo diz da sua vocação, do seu chamado: chamou-me pela sua graça, capítulo 1, versículo 15. Então Deus o chamou, Deus o vocacionou, é por graça, é por bênção. Assim como Deus nos chama para ser catequistas, eu para ser sacerdote, o diácono Herbert para ser diácono permanente, os vários membros de pastorais que estão aqui presentes, nós somos chamados por Jesus pela graça, não porque somos muito bons, talentosos, porque somos prontos, preparados, já santos, não, é por graça de Deus. Depois Paulo fala da primeira visita que ele fez à cidade santa, a Jerusalém. 3 anos depois, subi a Jerusalém. Depois, ele fala da segunda visita à cidade santa, subi outra vez a Jerusalém. E no quarto ponto desta primeira parte, a repreensão de Pedro em Antioquia. Paulo diz então que precisou repreender, chamar a atenção do apóstolo Pedro. O seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho. O que Paulo está querendo dizer com isso? Pedro inicialmente também ficou em dúvida. Pedro pensava: será que realmente os gentios, os pagãos, não devem ser circuncidados antes de receber o batismo? Então Paulo censurou Pedro, dizendo: não, eles não precisam ser circuncidados, porque o que nos salva, o que nos torna de fato merecedores da graça de Deus, não é observarmos as leis mosaicas, sobretudo a circuncisão, mas sermos batizados, incorporados na família de Deus através do santo batismo. E aqui vemos a importância da nossa missão enquanto catequistas, da iniciação à vida cristã, das 3 etapas, batismo, crisma e eucaristia. Como nós ajudamos os nossos catequizandos, aqueles que vêm ao encontro de Jesus através de nós e através da igreja, para que nós possamos de fato levá-los a esta comunhão plena com o Senhor. Continuando então aí, passamos para a segunda parte desta carta de São Paulo aos Gálatas, que nós encontramos então um discurso doutrinal e polêmico. Do primeiro versículo do capítulo 3 até o primeiro versículo do capítulo 5, nós podemos dizer assim, nós encontramos um bloco em que Paulo fala de uma maneira que nós podemos dizer assim, mais doutrinal, apresentando pontos que nós podemos dizer assim, mais profundos da temática que ele de fato deseja agora apresentar as bases, apresentar então dentro da teoria, dentro da doutrina, alguns pontos importantes. Ele fala então
o evangelho apostólico que ele vai anunciar. E Paulo, então, ele começa apelando à experiência dos Gálatas. E ele diz, quem vos fascinou? Olha como que Paulo começa esta segunda parte, dizendo, então, àqueles cristãos da Galácia, quem vos fascinou? Quem de fato semeou este evangelho que vocês estão perdidos, achando que precisam passar pelas leis mosaicas para serem salvos? É Cristo que salva, é o mistério de Cristo na cruz que nos redime. Depois Paulo fala sobre a fé e os filhos de Abraão. Os que têm fé são filhos de Abraão, ressaltando então que Abraão é o nosso pai na fé. No Antigo Testamento, Abraão é destacado como aquele que de fato é o modelo para nós de fé. Depois Paulo fala sobre promessas e maldições da antiga aliança. Ninguém é justificado pela lei. Então, para nós a ideia, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A propósito da lei, Paulo nos diz, depois que a fé veio, já não dependemos de pedagogo da lei. É interessante que Paulo ele vai utilizar algumas imagens, o pedagogo, o tutor. Quando somos crianças, nós precisamos de alguém que possa nos orientar. Depois que nós crescemos, amadurecemos, nós podemos andar com as nossas próprias pernas. Então Paulo está querendo dizer que a lei era como uma pedagoga, a lei era como uma tutora. Uma vez que nós estamos na plenitude dos tempos, como São Paulo então disse que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, então nós estamos na plenitude da graça. Cristo já veio a este mundo, já tomou a nossa natureza humana. Então, a divina adoção em Cristo, já não somos escravos, mas nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. É isso que acontece conosco no dia do nosso batismo. Nós nos tornamos em Cristo Jesus. Depois Paulo faz um apelo pessoal, né? Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Quando Paulo então esteve pela primeira vez, encontrou aquela comunidade entusiasmada. É como, quem sabe, um pai, uma mãe que deixa a casa arrumada e depois viaja e quando retorna encontra a coisa meio bagunçada, como um professor que deixa uma sala arrumada, vai até a diretoria, quando retorna, os alunos estão, fazendo uma bagunça, uma coisa ou outra. Então Paulo, ele está justamente chamando a atenção desses cristãos da Galácia, que eles perderam o entusiasmo pelo verdadeiro evangelho. E ele traz a alegoria, então, de Sara e Agar, Sara, a mulher original de Abraão, e Agar, que era justamente a escrava. Então, Paulo, nós teríamos que ter tempo aqui para a gente fazer uma grande meditação deste texto. Ele diz que nós não somos filhos da escrava, mas da que é livre, Então, comparando o filho da escrava, Ismael, de Agar, e o filho da livre, que é Sara. Nós somos filhos da livre, nós somos descendentes de Isaac, a descendência dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então, que coisa maravilhosa esta carta aos Gálatas. Continuando aí, para a gente já chegar à conclusão desta nossa reflexão, desse nosso estudo, nós nos deparamos com um discurso exortativo. Mais uma vez, Paulo vai exortar os cristãos da Galácia, capítulo 5, versículo 1 até 6, 10, a terceira parte, então, que fala para nós da liberdade em Jesus Cristo, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Então, esta liberdade deve ser de fato compreendida, a liberdade do pecado, o maior mal que nos escraviza. Então, Cristo na cruz, ele nos libertou, ele nos deu esta graça, e nós somos de fato, no dia do nosso batismo, mergulhados nessas águas e que somos de fato transformados, O Papa Francisco, em uma de suas catequeses, quando ele falava sobre esta questão do batismo, que nós nos inserimos à família de Deus, ele perguntava àqueles que estavam na Praça São Pedro e àqueles que o assistiam de forma remota: vocês se recordam do dia do batismo de vocês? Vocês sabem o dia que vocês foram batizados? Então, se nós temos a lembrancinha do batismo, ou se papai e mamãe, os nossos padrinhos nos disseram, por que é importante a gente saber o dia do nosso batismo? Porque pelo batismo nós nascemos para a vida da graça.
Nós podemos dizer que nós temos um dia que celebramos o nosso nascimento natalício, o nosso nascimento da vida biológica, e temos um dia que devemos celebrar o nascimento para a vida da graça. E você que está participando aqui conosco, você sabe o dia que você foi batizado? Você sabe o dia que você foi inserido na família de Deus através do santo batismo? E como batizado, nós devemos viver a vida no Espírito, como nós lemos o texto de Gálatas 5:25 com o diácono Ebert. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. E Paulo, além de nos chamar a uma vida, pessoal, conduzida pelo Espírito Santo, ele também nos diz a importância da vida cristã, a vida comunitária, a vida na família de fé. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos. Sobretudo nesses tempos desafiadores da pandemia, queridos catequistas e queridos irmãos e irmãs de várias pastorais, comunidades da nossa Diocese de Campos, vamos nos ajudar. A gente precisa ajudar uns aos outros a carregar os nossos fardos. Nossos fardos têm sido pesados, difíceis. Todos nós estamos na mesma barca, como nos recordava o Papa Francisco naquele discurso bonito de março do ano passado, ele solitário andando pela Praça de São Pedro. Então nós estamos no mesmo barco e precisamos nos ajudar para a gente carregar os fardos uns dos outros. E para a gente concluir, chegamos então à conclusão da carta, Gálatas 6, de 11 a 18, e que Paulo então nos apresenta mais uma oração de ação de graças, uma doxologia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. E como se Paulo, de fato, apresentasse para nós a sua assinatura. Era isso que eu tinha que partilhar com vocês, de uma forma muito rápida, Espero que a gente tenha conseguido, então, assimilar algumas coisas, alguns pontos importantes. Então, diácono Ebert, era isso que eu tinha que apresentar aqui. Não sei se alguém gostaria, então, de apresentar alguma questão, como que vamos trabalhar nesse momento, como a nossa hora também está um pouquinho avançada, mas deixo aí para o nosso diácono as suas palavras.